trabalhador offshore, você tem dúvida se você tem direito ou não ao auxílio acidente? No vídeo de hoje eu vou te explicar tudo isso. Mas já adiantando, você tem sim direito ao auxílio acidente. No vídeo de hoje eu vou te explicar o que é o auxílio acidente, quem tem direito, como pedir, como fazer esse requerimento no INSS, os requisitos do laudo médico para solicitar esse benefício lá no INSS e o que fazer caso o INSS negue o seu pedido e você tenha que buscar a justiça. Fique comigo até o final desse vídeo, mas já aproveita, já curte esse vídeo para o YouTube entender se você gostou ou não desse conteúdo. Já se inscreve no canal, é muito importante se inscrever para você ficar sempre atualizado. Sempre que tiver vídeo novo, você vai receber uma notificação. Fique comigo até o final, que você vai aprender muita coisa boa sobre auxílio acidente. O que é o auxílio acidente? O auxílio acidente é um benefício de natureza indenizatória, que é pago àqueles segurados que sofreram um acidente, que com esse acidente teve uma sequela permanente que reduziu a sua capacidade para o trabalho. Portanto, trata-se de um benefício que tem natureza de indenização, diferente do auxílio-doença, que é um benefício que o segurado solicita quando ele está incapacitado para o trabalho. Tem direito de receber o auxílio-acidente? Não são todas as categorias de trabalhadores que terão direito ao recebimento do auxílio-acidente. Por exemplo, o contribuinte individual e o segurado facultativo, eles não têm direito ao recebimento desse benefício. Agora, o empregado rural, o segurado especial, o empregado urbano, eles têm direito ao recebimento do auxílio-acidente, que vai ser solicitado, como eu já disse, lá no INSS. Documentos necessários para solicitar o auxílio-acidente no INSS: CPF, identidade do interessado, laudo médico atualizado. Daqui a pouquinho eu vou falar com vocês somente sobre o laudo médico. Laudo médico atualizado e procuração, termo de representação, alguns formulários exigidos pelo INSS. Se você tiver exames ou qualquer outro documento que ajude a comprovar essa redução da capacidade para o trabalho, é importante também que você anexe. Isso vai ser muito importante para o perito do INSS analisar o seu pedido no momento da perícia médica. Requisitos para receber o auxílio acidente. O primeiro requisito, claro, é ter sofrido um acidente de qualquer natureza. Não necessariamente tem que ser um acidente de trabalho. Você sofreu um acidente no trânsito, você sofreu um acidente na sua casa, caiu da escada. Então, qualquer acidente, ele vai dar direito ao auxílio acidente. Então, o primeiro requisito é ter sofrido um acidente. O segundo requisito é ter qualidade de segurado. Você não precisa ter carência. O auxílio doença, ele exige a carência de 12 contribuições para você solicitar. Já o auxílio acidente, ele não tem essa carência. Você começou a trabalhar, 5 dias depois você sofreu um acidente. Você vai ter direito a solicitar o benefício porque não tem o requisito carência. E um outro requisito é que esse acidente lhe cause uma sequela definitiva que traga uma redução na sua capacidade para o trabalho. Então, ter sofrido um acidente, ter qualidade de segurado e ter uma sequela que seja permanente e reduza a sua capacidade para o trabalho. Você não precisa estar impedido de trabalhar. Você não precisa ter uma incapacidade temporária, assim como no auxílio-doença. Você precisa apenas ter uma redução na sua capacidade de desempenhar aquele trabalho. Lembrando que o auxílio acidente, ele dá direito se você sofreu um acidente ou se você tem uma doença ocupacional. Uma doença que, em virtude do trabalho que você exerce, reduziu a sua capacidade de exercer essa função. Se você ainda não curtiu esse vídeo, dá pause, dá uma paradinha, vai lá, curte o vídeo, se inscreve no canal. Sempre que tiver vídeo novo, você vai receber notificação e teremos muito conteúdo sobre auxílio acidente aqui nos próximos dias. Não é obrigatório que você tenha um advogado para você solicitar o auxílio acidente lá no INSS. É recomendado. O advogado previdenciário, ele se dedica a estudar a legislação previdenciária. Ele se dedica a proteger os seus direitos lá no INSS.
Então, representado por um advogado, você vai enviar toda a documentação necessária. Esse advogado vai analisar o seu laudo, se o seu laudo está da forma que precisa, se o laudo é suficiente para que o perito reconheça a sua redução da capacidade para o trabalho. O advogado vai acompanhar esse requerimento. Por quê? Muitas das vezes o INSS, no curso do requerimento, faz exigências. E se o segurado não está acompanhando o seu requerimento, se ele perder o prazo, ele vai ter o seu pedido indeferido, porque ele perdeu o prazo de cumprimento para a exigência. Então, é recomendável que você tenha um advogado para solicitar o benefício no INSS. Infelizmente, nós sabemos, né, que o INSS está cada dia mais caótico. Os servidores estão cada vez mais preocupados apenas com os prazos e com as metas do que com a análise correta do benefício do segurado. Os peritos estão cada vez mais insatisfeitos com o trabalho. Então, você assistido por um advogado, eles vão pensar 1000 vezes antes de cometer uma arbitrariedade e uma injustiça no seu requerimento administrativo. E caso cometam, o seu advogado vai judicialmente depois corrigir esse erro cometido pelo INSS. O laudo médico é um dos documentos mais importantes para a solicitação do auxílio acidente lá no INSS. Quando você busca um advogado que é especialista no assunto, o advogado vai se preocupar em analisar o seu laudo, em ver se o laudo preenche os requisitos exigidos pelo INSS, ver se o laudo é claro ao trazer a redução da capacidade para o trabalho. O médico, ele vai ter que ser claro em deixar no laudo expresso o acidente que você sofreu, em deixar se houve a redução da capacidade laboral ou não, deixar claro o tratamento proposto. Então, várias coisas precisam ser claras no laudo, para que o perito do INSS, assim que pegar o seu laudo, não precise nem lhe perguntar nada. Hoje, cada vez mais, né, vocês são testemunhas disso, do caos que a INSS está, o perito, ele quer fazer a perícia o mais rápido possível. Então, se ele já pega um laudo que traz de maneira clara, de maneira expressa, a sua doença, o seu acidente, o CID, se tem redução da capacidade laboral ou não, qual o grau dessa redução, por que tem, em qual exame ele se fundamentou, qual exame serviu de base para que ele chegasse a essa conclusão. Se o perito pega esse laudo pronto, preparado, as chances que você tem de ser aprovado na perícia médica é muito maior. E muito importante ainda, a gente ter um exame, levar na perícia um exame que comprova. Importante anexar toda essa documentação no requerimento administrativo. Ontem eu atendi um cliente que ele tinha uma solicitação de auxílio doença de natureza acidentária, a empresa agendou a perícia dele e o que a empresa fez? Não anexou nenhum documento no requerimento dele. Simplesmente não tinha documentação anexada. Quando eu abri o requerimento junto com ele, eu disse, o senhor precisa anexar o laudo médico, os exames, tudo que vai provar essa redução da capacidade para o trabalho, essa incapacidade para o trabalho, que ele estava solicitando um auxílio doença. Então, olha só a crueldade da empresa, que marcou a perícia. Será que ele seria aprovado na perícia sem documentação médica anexa ao requerimento administrativo? Será que só levar essa documentação na perícia ia bastar? Então, aí que está a importância de você ter orientação profissional para fazer o seu requerimento. Então, não basta você levar o laudo médico, você tem que levar o exame. Vou exemplificar alguém que teve um acidente e com isso rompeu um ligamento do braço. Com isso, ele teve uma redução da capacidade para o trabalho. Essa pessoa precisa apresentar o laudo médico, apresentar o exame que comprova essa redução e apresentar ainda um laudo médico do fisioterapeuta, porque provavelmente foi prescrito o tratamento fisioterápico. Então, essa pessoa precisa apresentar o laudo do ortopedista, o laudo do fisioterapeuta e o exame proposto. E tudo mais que a pessoa tiver para comprovar essa incapacidade. Se você tem um boletim de ocorrência que comprova a ocorrência do acidente, você vai anexar também. Então, sempre busquem ajuda profissional, porque o INSS está cada vez mais criterioso com a concessão e cada vez mais a sua documentação estar correta e anexa no requerimento administrativo é mais importante do que nunca. Para você fazer a solicitação do auxílio acidente no INSS, você deve entrar em contato com a Central 135, fazer o agendamento
e através do aplicativo Meu INSS anexar a documentação e acompanhar o pedido. Muito importante acompanhar o pedido, porque se for feita a exigência e você não cumprir no prazo, todo aquele tempo que você esteve esperando, você vai perder, vai tudo para o lixo, vai tudo por água abaixo, como dizemos. Então, acompanhar o pedido, enviar a documentação necessária é fundamental para o sucesso do seu requerimento. O segurado, ele precisa comparecer à perícia médica no INSS. Agendou a perícia, compareceu, como se portar nessa perícia, o que fazer nessa perícia, o que eu posso falar, o que eu não posso falar. Ficam 2 conselhos aqui. Levar a documentação toda organizada, o documento mais importante na frente. Porque imaginemos que você chegou para a perícia, o perito está em um daqueles dias que ele está sem paciência, já atendeu um caminhão de gente. Então, leve o documento mais importante na frente. Por exemplo, você tem um problema ortopédico, coloca na frente o laudo do ortopedista. Atrás você coloca o laudo do fisioterapeuta e os exames, porque se ele só olhar um documento, está ali o documento mais importante que ele precisa. Se você leva essa documentação toda desorganizada, fora de ordem, o perito não quer nem saber, não quer nem olhar, mal olha. Infelizmente, essa é uma realidade. Então, 2 dicas para a perícia médica. Levar a documentação organizada, a documentação mais importante na frente, a documentação menos importante depois e ser objetivo nas respostas. Quando o perito lhe fizer uma pergunta, responda de maneira objetiva. O perito está com pressa, ele quer fazer o máximo de perícias possível naquele dia, porque existe lá uma bonificação por perícias a mais realizadas. Então, se atente a chegar com antecedência, nunca deixe para chegar em cima da hora, chegar com antecedência, levar a documentação organizada e responder de maneira objetiva ao perito. E boa sorte na sua perícia médica. Feito tudo isso, realizou perícia médica, enviou a documentação, você precisa aguardar a conclusão do pedido. Seu pedido foi concluído, você ganhou o benefício. O INSS, após a concessão, vai aparecer lá no aplicativo que o benefício foi concedido. Após a concessão, ele leva em média de 5 a 10 dias para implantar o pagamento. Quando ele implanta o pagamento, ele informa em qual agência bancária você vai receber. Vou dar um exemplo aqui do nosso interior, da nossa querida cidade de Varriçai. Aqui tem a agência do Itaú. Então, geralmente aqui os benefícios são pagos na agência do Itaú. Então, quando você vai fazer o requerimento, aparece lá a opção para você selecionar a agência bancária que você quer fazer o recebimento. Em alguns casos aparece a opção, em outros casos não. Eles colocam imediatamente para uma determinada agência específica. Então, quando eles implantam o pagamento, que sai o extrato de pagamento, vai aparecer em qual agência bancária você vai receber o primeiro benefício, o primeiro pagamento. Feito isso, você viu o extrato de pagamento, basta comparecer à agência bancária no dia que está lá no extrato de pagamento e receber o seu primeiro benefício de auxílio acidente. Agora, e se o INSS negar o seu pedido? Se o INSS negar o seu pedido, se você já tem advogado, o seu advogado vai dar andamento na ação judicial, para lá judicialmente cobrar o auxílio acidente que você tem direito a receber. Se você ainda não tem advogado, atenção, muito importante, você deve buscar um profissional especialista no assunto. Por quê? Porque o especialista, ele domina com muito mais propriedade do que quem não é especialista, isso vocês já sabem, né? Busque um advogado especialista no assunto. Como verificar se esse advogado realmente é especialista? Ah, doutora, eu conheço o doutor Rodrigo aqui da minha cidade, o doutor Rodrigo disse que ele consegue fazer para mim, que ele é especialista. Como você vai conferir? Você vai colocar o nome completo do doutor Rodrigo no Google. Vamos exemplificar o meu caso aqui. Coloquem lá no Google. Elisângela da Costa Coelho Rocha. Vão até o site Escavador. Vários sites trazem a quantidade de processos que um advogado tem em andamento. O Escavador é o site que traz com mais exatidão o número de processos em andamento. Então, lá no Escavador vai aparecer a quantidade de processos que o advogado tem em andamento. E vai aparecer quem é a parte a qual eu tenho mais ações. Então, pesquisem o meu caso aí para vocês verem. Elisângela da Costa Coelho Rocha, lá no portal Escavador, lá vai aparecer quantas ações judiciais eu tenho em andamento. Na data de hoje, hoje é 11 de dezembro de 2024.
eu tenho mais de 5.000 processos em andamento. E vocês vão ver que vai aparecer lá que a parte que mais aparece é o Instituto Nacional do Seguro Social. Então, você vai ver que o advogado que você procura realmente é especialista, realmente tem ação ou não em andamento contra o INSS, e você vai decidir, você vai ver, né, se ele é mesmo o profissional que ele disse para você que é. Você pode ainda pesquisar se esse advogado tem site, se lá no site dele tem artigos que falam sobre o assunto. Você pode pesquisar a avaliação do atendimento desse advogado no Google. Os clientes, geralmente, eles avaliam o atendimento do advogado lá no Google Meu Negócio e fica claro lá para vocês consultarem. Hoje, com a tecnologia, é muito fácil constatar se um advogado realmente é especialista. Quando o advogado diz que atua em âmbito nacional, é muito fácil você verificar também. Basta você fazer essas verificações. Você também pode verificar na OAB do estado se esse advogado tem OAB ativa. Por exemplo, OAB RJ, se você colocar lá o número da minha OAB, 199064, você vai ver que a OAB está ativa. Então, quando o advogado diz atuar em todo o território nacional, ele precisa ter inscrição nos estados que ele diz que atua. Porque em cada estado que você tem mais de 5 processos em andamento, você necessita ter uma OAB suplementar. Um outro indício importante também, quando o advogado diz que é especialista, que é uma empresa, que atua Brasil todo, que atua a nível nacional, é você verificar o CNPJ desse profissional. Porque um advogado que atua em âmbito nacional, ele é uma empresa, ele tem equipe, ele tem assessoria, então ele tem que, no mínimo, estar regularmente constituído. Um advogado, ele não precisa ter um CNPJ para ele poder trabalhar, não estou dizendo isso de maneira alguma. Agora, se o advogado diz que atua de maneira nacional, se o advogado diz que tem muitas ações em andamento, ele deve, no mínimo, ser uma empresa regularmente constituída. Se o INSS negar o seu pedido de auxílio acidente, se você já tem advogado, o seu advogado já vai entrar com ação judicial e garantir o seu direito lá na justiça. Agora, se você não tem advogado, você deve buscar um advogado especialista no assunto para judicialmente pedir o auxílio acidente. Você não consegue entrar com ação judicial sem advogado, exceto se você for à Defensoria Pública ou se você for ao núcleo lá da Justiça Federal e pedir que façam a ação por você. Então, eu vou explicar de uma maneira resumida para vocês como que vai funcionar esse processo na justiça. Se o acidente que ocorreu com você é um acidente de natureza trabalhista, se é um acidente de trabalho, o seu processo ele vai tramitar na justiça estadual. Portanto, você, trabalhador que trabalha embarcado nas plataformas de petróleo, se você teve algum acidente ou uma doença ocupacional, é um direito seu o recebimento ao auxílio acidente. E, a meu ver, a maior vantagem do auxílio acidente é complementar a sua renda e também melhorar o valor da sua aposentadoria. Gente, a aposentadoria é o momento que a gente mais precisa, né? Você trabalhou aí nas plataformas de petróleo uma vida, passou por momentos que só você sabe, então agora, na hora da aposentadoria, ter uma aposentadoria melhor, mais vantajosa, um melhor salário, é um direito seu. Se você sofreu um acidente ou se você teve alguma doença ocupacional. Aproveita, compartilha esse vídeo com seus amigos, manda lá nos grupos de WhatsApp, porque muitos trabalhadores, eu fico muito triste quando chega um trabalhador no escritório que poderia ter recebido o auxílio durante o tempo que esteve trabalhando, poderia ter melhorado o valor da aposentadoria e não o fez por falta de informação. Então compartilha esse vídeo, compartilha e manda para os seus amigos, manda para aqueles grupos de WhatsApp que você está, que, como eu sempre digo por aqui, informação é a solução, mas para ela ser a solução, ela precisa ser compartilhada. Tchauzinho, até o próximo vídeo. E se você tem sugestão de conteúdo, deixa aqui nos comentários para mim, assim fica mais fácil de eu ajudar você a ter os seus direitos protegidos, a ter esclarecimento, a ter informação sobre os seus direitos. Tchauzinho, até o próximo vídeo.